Fala Zé, bom? Como é que você tá? Cara, meu nome é Rafael Dias e estamos começando mais um episódio do Grids Mentais. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é sazonalidade. A gente que está aí há muito tempo como freela, a gente já deu para perceber que o mercado tem seus momentos de alta, seus momentos de baixa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando acontecem esses momentos, com a experiência de todos os nossos especialistas que estamos aqui hoje, que é a Gabi Trevisol. Fala, Gabi. Fala aí, galerinha, tudo certo? Como é que vocês estão? E também tem o cara, né, o Matheus Furtado. Fala, Matheus. E aí, Rafael, tamo junto, vamos aí. Bom, cara, então, o mercado, né, recentemente eu fiz um post falando sobre o Natal, que o Natal é uma época de baixa, né, e isso pode parecer um pouco contraintuitivo, porque a gente acha, cara, o Natal não, é o pico do mercado, né, é onde o mercado mais faz suas altas vendas e tal, e então ele, logicamente, ele deve demandar muito serviço criativo. Só que aí o meu post, ele meio que contradizia essa ideia, porque dada a minha experiência, o curto espaço de tempo que eu passei em agência, nas agências funcionava o seguinte: a gente sempre trabalhava no mês anterior que antecede o evento, né, que antecede a data comemorativa. Então, se é Natal, em novembro a gente está concluindo todas as campanhas, todas as peças de Natal, para quando chegar a data o pessoal só veicular e ficar preocupado em atender o cliente, não ficar preocupado em como que vai ser o material gráfico, né? Então, a alta do Natal, pelo menos para mim, sempre aconteceu em novembro. Em novembro você tem um pico e começa a fazer um monte de peça de natalina. Em dezembro começa a veicular as campanhas e tem uma baixa pelas demandas do nosso serviço. É assim com vocês também? Como é que funcionou pra vocês até hoje? Cara, pra mim funcionou assim. Na verdade, eu acredito que isso deva ser o modo correto, né? Você pensar na veiculação das campanhas com um mês de antecedência, se tratando de comércio e tudo mais. Chegar no mês da campanha sim, já tá tudo pronto, né? Você não ter que fazer a campanha no mês, assim. Imagina assim, você tá lá, é Natal e você tá criando peças de Natal no dia 24. Acho que não rola, saca? É porque assim, eu imagino que não deva ser surpresa pra ninguém, né? Que dezembro tem Natal, né? Pode ter alguém desavisado aí, mas... Olha, falando sobre alguém que faz aniversário dia 28 de dezembro, você esperar ter uma alta de serviço... Que triste. Você esperar ter uma alta de serviço num mês onde tá todo mundo tirando férias e indo viajar, é meio complicado, sabe? Da mesma forma que é complicado você reunir todo mundo pra fazer uma festa de aniversário, sabe? Então, não. Que triste, Gabi. Você tá chorando suas pitangas aí. Tem que aproveitar os espacinhos. Faz 2 festas em uma. Eu acho foda, assim, porque esse período do Natal, para alguns mercados, né, alguns comércios, isso chega a aumentar. O pessoal vende mais e faz mais campanhas e tudo mais, igual tem essa alta. Mas, assim, são determinados nichos, né? Algumas empresas não vai promover grandes coisas no Natal, né? Vai continuar ali seu funcionamento. Então, dependendo do tipo de cliente que você atende, normalmente também não vai ter nenhum grande impacto a chegada do Natal. E sim o contrário, né? Que vai ter aquela baixa. Aí as empresas começam ali a pagar funcionário, né, 13º, férias e tudo mais, aí entra em recesso. Então, assim, pra mim a morte súbita do mercado é o tal do Natal, chegando essa época, que emenda tudo. Então, um dos argumentos da minha publicação era justamente isso, porque, em geral, os nossos clientes são empresários, né, dono de negócio, tudo, comerciante. E esse pessoal, chega final de ano, eles têm muita coisa para pagar. Eles têm 13º de funcionário, ou seja, né, eles pagam dobrado os salários. Tem confraternização, que acho que toda empresa faz confraternização, troca de presentes e tudo. E esse cara normalmente não, né? Com certeza, ele também tem a família dele, a ceia de Natal familiar dele ali e tudo mais, onde ele vai dar presente para todo mundo, vai ter um custo enorme
fazendo a festa do Natal. E depois da festa do Natal ainda tem as festas de final de ano, que é da virada, a festa da virada, o pessoal chega o bet nos gastos, né? E aí esse cara só vai se recuperar disso em janeiro, para começar a fazer a campanha de carnaval, né? Então, assim, tem essa baixa, essa oscilação do mercado. E o que eu observo é que o mercado só começa a aquecer em março, porque em janeiro começa a fazer as peças de carnaval, em fevereiro veicula a campanha, e o cara vai entrar dinheiro mesmo na empresa para remunerar só em março. Aí em março que o mercado começa a decolar. Pelo menos é o que eu tenho observado, assim, enfim, alguns poucos anos. Não vou revelar a minha idade também. E isso vai de encontro aí a uma teoria que eu tenho aí há muito tempo, que o Brasil segue o calendário antigo. Não sei se vocês estão ligados aí, mas se não me engano, acho que era na Roma, tinha o calendário, tipo, não começava o ano em janeiro, começava, se não me engano, em março mesmo. Porque aí setembro era o mês 7, outubro, mês 8, novembro, mês 9, tem até um sentido ali com a palavra, né? Então, assim, minha teoria é que no Brasil as coisas continuam acontecendo no calendário antigo, que o Brasil começa a funcionar no mês de março, cara, porque não tem cabimento. Chegou, tipo assim, o pessoal emenda, né? Vai Natal, Ano Novo, Carnaval, vai começar, tipo, decolar ali fevereiro, março. Cara, o maior feriado prolongado que a gente tem é esse, né? É Natal e emenda no Carnaval e aí... E vai embora. Aí vai, né? Mas é isso mesmo, cara. A gente percebe essas baixas no mercado porque faz sentido, né? Da mesma forma como já falei, não faz sentido algum alguém tá pensando no dia 25 de dezembro pensando que vai ser feito pro Natal, sabe? Já tem que estar pronto. Se a empresa for uma empresa certinha, que tem um planejamento certinho, você vai ter muito serviço em novembro e a tendência é que em dezembro abaixe. Tipo, você fique sem. Aí que entra o teu próprio planejamento, né? Você como designer, você como profissional independente, você tá ligado nessa baixa e você não gastar tudo o que você ganhou a mais em novembro fazendo as campanhas de dezembro, né? Aí que vem teu planejamento financeiro, de você ser educado, de receber a mais, guardar, porque no próximo mês, no caso de dezembro, você vai ter menos. E isso vai percorrer até janeiro, fevereiro. Você vai começar a ter bastante de novo, como você já costuma adquirir a partir de março. Então, tem que parar e tem que fazer esse planejamento também. Não sair gastando tudo. Tipo, novembro eu fiz 2.000 a mais. Legal, fera, mas guarda, porque dezembro você não vai ter isso mesmo, sabe? Se planeja. Cara, isso é foda, que isso me lembrou de um período que eu trabalhava em agência, só que eu era, tipo assim, um freela fixo, sabe? Tipo, eu fazia freela. Olha, mais um pro grupinho do Frix aí, Matheus, não é só mais. É o Frix, cara. Mais um. Isso era foda, porque é o seguinte, eu acho que muita gente deve estar nessa situação hoje, que você trabalha fixo, entre aspas, para uma agência, mas não tem carteira assinada, né? Então você já perde ali todos os seus direitos. E se você for cobrar alguma coisa, cara, para todos os efeitos, você é freela, você não tem, né? Você é um profissional independente. Apesar de parecer funcionário, tudo bem. Eu tava nessa situação, e aí chegou dezembro, cara, os clientes começaram, alguns cancelar contrato com a agência, e outros simplesmente quitaram ali e tal, e não ia mais fazer campanha. E a agência falou, cara, eu tenho que pagar os funcionários que têm carteira assinada, e eu já não tinha 13º, e o salário de dezembro simplesmente não veio porque a agência não tinha dinheiro, e aí o cara pagou parte do meu salário e falou, olha, tem como você segurar as pontas aí, porque esses meses agora é brabo, e a agência não tem dinheiro no caixa. E aí eu vou fazer o quê, né? Eu vou botar uma faca no pescoço do cara? Não tinha como, né? O único jeito era baixar a cabeça e falar, não, tá bom então. E aí, cara, eu sei que isso começou a virar uma bola de neve, sabe? Tipo, dezembro eu não tinha grana, aí as contas de dezembro venceram tudo, eu não tinha condição de pagar. Janeiro também não tinha salário, então já foi 2 meses. Fevereiro também não tinha salário, ou começava as primeiras indícios de fechar projeto, e aí já inteirava o 3º mês. E lá para março que começava a fechar os contratos e o cliente pagar as primeiras entradas ali, e a agência também começar
a voltar pros trilhos. Então assim, cara, quando chegou março, eu tinha já 3, quase 4 meses de contas atrasadas, e isso acabou que enrolou o resto do meu ano. Eu fui recuperar esse rombo aí, cara, foi uns 2 anos pra eu conseguir botar tudo nos trilhos, sabe? Então assim, eu sou meio traumatizado, essa que é a palavra, com esse período, porque eu já passei muito perrengue, saca? Mas é aquela, né? Aprenda com os seus erros, né? Né? Você certamente aprendeu a se organizar um pouquinho melhor financeiramente para quando chegar nesses momentos não dar esses probleminhas novamente. Isso é uma coisa que eu sempre levei comigo também, assim, até por ver a situação de outros amigos aí também, nessa questão, porque eu sempre tive essa renda emergencial, sabe? Essa coisa de ter que ter uma renda emergencial. Ainda mais quando eu comecei nessa vida de freela, eu vi que era uma coisa muito... que oscilava muito, né? O mercado, assim, uma hora você tem job pra caramba, igual a Gabi citou ali, e chega um momento que acabou, né? Você faz ali, você começa a ir atrás, mas até você ter retorno daquilo demora um certo tempo. Então, assim, até desde antes de começar essa vida, assim, de designer, eu tinha também esse pensamento de sempre ter uma emergência. Porque isso serve para qualquer momento. Para quem tem conta fixa, né? A gente que paga aluguel, tem conta todo mês, internet, tem várias coisas. Então, assim, você não pode deixar as contas acumular por mais de 1 ou 2 meses, né? Então, você tem que saber que o que você precisa pagar das contas não pode sair do que você tem que receber. Porque é outra coisa que acontece. Se um salário atrasa, você não tem o que fazer, né? Você vai falar pro cara, o dono do imóvel, não cobra aluguel esse mês, o cara ainda não me pagou, a Celg, né? Não sei qual cada estado é, mas não vai pagar a conta de energia porque, não, o cliente atrasou aqui, não dá, né? Então, tipo, a gente tem que ter o de pagar as contas sem depender do que vai receber, né? Primeira coisa, assim, pra se equilibrar e não viver nesse mundo aí de incerteza, né? Por isso que muita gente sai da vida de freela e fala, cara, não consegui, sabe, primeiro aperto ali, eu soltei o barco e voltei pra agência de novo. Porque, assim, é difícil ter esse controle financeiro mesmo. Cara, é difícil a pessoa se educar, né? Principalmente educar financeiramente num país onde as pessoas não estão interessadas, saca? As pessoas não correm atrás para ter um conhecimento maior nesse quesito, né? Na questão financeira. São pessoas que recebem um cartão de crédito, vão lá, usam pra caralho o cartão de crédito, depois não tem como pagar o cartão de crédito, sabe? São pessoas que não aprenderam a usar o limite do cartão. Vão lá e acham, eu posso pagar uma parcelinha só do que eu tô devendo e não sabe o roubo que isso vai dar depois. Né, o rombo que vai dar. Então, tipo assim, é complicado, né? Você sair como freela se você já não tem essa mentalidade mais madura e se você já não tá sabendo que, cara, eu tenho que poupar, eu não posso gastar tudo que eu ganho. Eu não posso viver numa vida que eu não tenho. Não é porque eu tô ganhando, sei lá, fechei um projeto de 5 mil que eu vou receber os 5 mil. E se o projeto encerrar no meio, sabe? Então, tipo assim, é complicado, assim, o pessoal que é freela tem que vir para esse mundo já com essa mentalidade. O pessoal que já tá nesse mundo há mais tempo já sabe disso, já tem uma mente um pouco mais certinha, digamos assim, já é mais madurinho nesse quesito e sabe cuidar do nosso dinheirinho melhor, assim. Cara, isso é foda, porque eu lembro que o pessoal pergunta não, né? Normalmente eles vêm afirmando, falam, porque ser freela é foda, que você não tem estabilidade financeira, você não tem um dinheiro certo que vai entrar todo mês e tudo. E cara, você não tem, mas do mesmo jeito que você não tem estabilidade no mundo freela, quem garante? Como é que você me garante que você tem estabilidade no emprego também, sabe? Você pode ser mandado embora a qualquer momento, qualquer hora, o nego pode te mandar embora, ou pior ainda, pode começar a atrasar salário, que eu acho que é a pior situação que existe para quem trabalha para alguém, é o cara atrasar salário, e isso vai virando uma bola de neve, né? Pelo menos, no freela, tem como você se organizar e já contar que no próximo mês pode não entrar nada, né? E aí é fazer o que o Matheus falou aí, você ter ali uma reserva financeira, porque, pegando o exemplo da Gabi, por exemplo, esse mês eu fechei um job de 5 pila, beleza, mas você tem um custo de vida que R$2.000 paga, cara, guarda o restante, entendeu? Não usa, não torra. Aí você fala, mas era uma grana que eu poderia investir e comprar um PC massa. Ok, mas espera, vai que no próximo mês
você tem uma baixa, sabe? E a gente tá aqui falando um pouco de sazonalidade justamente para te dar desenhar um pouquinho o ano inteiro. Quando você é freela, eu acho que você tem que ter um panorama de enxergar o ano inteiro, saca? Fala, cara, como é que vai ser o ano? Você tem as datas comemorativas, que é algo fixo, vai acontecer todo ano, não é surpresa pra ninguém. Então já tem isso em mente. Fala, cara, fevereiro vai ter campanha de carnaval, então tá bom. Fevereiro pode ser que tenha ali um ganho maior. Vai ter junho, julho, tem férias escolar, então pode ser que ou aumente ou abaixe. Esse momento também é um pouco nebuloso até pra mim. Algumas vezes aumentou, outras vezes diminuiu, né, bem nessa temporada. Mas depois tem volta às aulas. E depois tem, sabe, início do ano também tem Dia das Mães, Dia da Mulher, agosto tem Dia dos Pais. Então tudo isso são épocas do ano que você sabe que o seu cliente vai te procurar, porque ele vai precisar fazer uma campanha, sabe? Então já começa a desenhar o ano inteiro e ver ali mais ou menos onde você acha que vai ter alta, onde você acha que vai ter baixa, sabe? Normalmente, teve uma alta é seguido de uma baixa, não tem como. Os gráficos já diziam, né? Então assim, é tentar ser um pouquinho mais esperto, sabe? Começar a prever essas coisas pra você não sofrer muito. Porque eu caí de desavisado, foram 2 anos, cara, pra eu me recuperar, sabe? Dessa temporada e das vacas magras, sabe? Tipo, foi 2 anos pagando cheque especial, foi 2 anos renegociando dívida, saca? Foi um período bem complicado. E aí normalmente você aprende, né, só nessas furadas aí. Mas, tipo, tentar aprender um pouquinho com a experiência dos outros, eu acho que vale a pena, sabe? Nossa, e vale a pena demais, né? Porque você passou isso, você tá passando isso pra galera. A gente, de certa forma, a gente tá aqui, a gente tá contando um pouco das nossas vivências e a gente espera de coração que o pessoal que esteja ouvindo esteja aprendendo alguma coisa. Porque a gente já errou muito também, sabe? A gente tá aqui, a gente não é perfeito, a gente é pessoa, a gente já errou. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse podcast é nada mais, nada menos que falando o que a gente errou para tentar alertar vocês e vocês não cometam exatamente o mesmo erro que nós, né? Então, cara, eu já passei por esse erro ali que o Matheus falou de depender do salário para pagar as dívidas. Eu já paguei muita dívida atrasada porque chegou no dia 10 o cara não pagou, saca? Foi pagar no dia 15. E eu já paguei muita, nossa, aluguel, sempre pagando. Tipo assim, tinha um período da minha vidinha que eu tinha que escolher entre pagar faculdade ou pagar o aluguel. Né, se eu não recebesse do meu chefe, eu tinha essa escolha, ou eu pagava a faculdade ou eu pagava o aluguel. Querendo ou não, uma das duas contas ia ficar atrasada e eu ia ter que pagar depois do dia 15. Então, cara, eu fui conseguir me organizar e arrumar isso, de ter essa reserva de emergência e de não depender do meu salário que eu tenho nesse mês para poder pagar as contas agora esse ano, porque senão eu fiquei, cara, muitos anos só pagando, tipo, de juros o valor que eu poderia estar guardando para reserva de emergência, saca? Então, assim, escutem, por favor. Nossa, mas é foda isso, porque... E outra coisa assim que eu acho complicado, o que a Gabi comentou, a questão, por exemplo, de cartão de crédito, por exemplo, é uma coisa que é só complementando o que ela diz também, que assim, as pessoas têm o intuito de achar que aquele dinheiro, você tem aquele dinheiro, né? Tá lá um limite de 400, a pessoa acha que tem aqueles 400 e pode gastar. Então assim, aí você gasta, mês que vem você paga e gasta de novo, e você entra numa onda sem fim. E até a mesma coisa eu faço com esse saldo de emergência, eu me pago de novo quando eu gasto algum valor dele. Por exemplo, eu tenho uma constância de todo mês colocar um determinado valor lá dentro, naquela poupança. E assim, por exemplo, se esse mês eu precisei tirar de lá para pagar alguma conta, mês que vem eu tenho que pagar o que eu tirei e tenho que pagar novamente o que eu coloco todo mês. Porque assim você vai graduando ela para ganhar, para aumentar, né? E assim, você não desfalca, porque esse costume do cartão de crédito funciona da mesma lógica. Se a gente costuma gastar achando que tem aquele dinheiro, não dá para guardar dinheiro dessa forma, né? A gente acaba que um momento ou outro você vai ver uma coisa que você quer comprar, você estoura seu emergencial e vem a conta para te desmoronar de vez ali. E o cartão de crédito ele é muito sacana, né? Porque ele te manda uma notificaçãozinha assim no celular. Olha, sua fatura fechou. Hoje é o melhor dia para você fazer compras. Vai lá. Boa sorte. Maravilhoso.
Cara, mas é isso, né? O pessoal fica falando aí, que freela não tem estabilidade. Mas a sua estabilidade você meio que tem que construir, né? Porque, igual o Matheus falou aí, do dinheirinho que vai colocando na poupança e tal, isso serve pro próximo mês. Se no próximo mês não tiver o mesmo ganho, você tem lá o tanto pra pagar as contas, né? E se tiver, você coloca mais um pouquinho, no próximo mês você tem um caixa um pouquinho maior, né? Então você vai construindo ali, degrau por degrau, seu patrimônio até, né? Você vai construindo sua grana ali. Querendo ou não, o que o Matheus está fazendo e o que a gente está falando aqui do freela é o nosso seguro-desemprego. Exatamente. Não seria necessário ter um seguro-desemprego se a pessoa, mesmo que ela estivesse trabalhando como um trabalho fixo, digamos assim, se ela estivesse trabalhando nesse trabalho fixo, ela tivesse essa educação, né, de ficar guardando aos pouquinhos, de ficar aumentando seu patrimônio, não seria necessário ter um seguro-desemprego, né? Porque essa pessoa ela já está estabilizada, ela teria condições de se estabilizar até achar um novo emprego. Só que, na verdade, essa pessoa, né, não faz isso, ela torra o salário inteiro. Isso daí, quando você tá trabalhando, é o FGTS, não é? É, o FGTS. Vai colocando lá um pouquinho, aí se você precisar do seguro-desemprego, as coisas... É meio que a empresa faz isso por você, sabe? Só que como você é freela, você é autônomo, você é sozinho, você tem que fazer isso, né? Você não vai ter alguém pra pegar na tua mão e fazer, sabe? E o engraçado é que isso é um dos argumentos pra pagar, assim... pra contratar os freelas, né? O cara fala, cara, não, eu vou te pagar um troquinho a mais aqui, era pra te pagar 1.200 salário, vou te pagar 1.500. E aí o que o designer faz? Ele fala, putz, agora eu ganho 1.500. Não, cara, você ganha os 1.200, tá ligado? Esses 300 freela é pra você ir depositando todo mês, pra caso acontecer algum perrengue, alguma emergência, você ter lá, né? Porque você não tem férias, você não tem seguro-desemprego, você não tem uma série de benefícios aí, e que você tem que tirar do seu bolso, né? Você tem que se preparar para esse tipo de coisa. Isso é até um costume até do brasileiro em si, né? Porque em outros países, normalmente não tem esses benefícios assim para trabalhadores, né? O pessoal recebe por hora, se sair não tem fundo de garantia, não tem seguro, não tem nenhuma dessas coisas que a gente tem aqui. E eu acho que, no caso, no Brasil foi implantado justamente por falta do pessoal também ter essa organização financeira, né? Um tendencia o outro, né? O meu ver, porque a pessoa trabalha fixo, ganha esse costume de não ter que fazer ela mesma juntar, a empresa faz por ela, e quando ela precisa, ela, sabe, não tem esse controle. Então precisa do Estado estar fazendo isso, da empresa estar fazendo isso por ele, porque não consegue juntar do próprio bolso. Por exemplo, até a pessoa que trabalha fixo, né, que tem uma renda fixa ali, que já tem o FGTS, ela deveria também fazer a própria renda, porque o FGTS é uma dificuldade, né? Pra você sacar ele, você tem que... É uma situação extraordinária. E assim... Cansei só de pensar, velho. Agora tá tendo casa da emergencial e tudo mais, mas assim, é algo muito da cultura brasileira, da gente deixar, sabe, depender do próximo para pagar o que vai vir pela frente, sabe? Depender do próximo salário, do próximo recebimento. Eu acho que é algo assim que a gente tem que, aos poucos, ir quebrando, né? Porque ainda mais na vida de freela, você pega isso logo de cara, porque não tem como você contar com mais nada além do que você ter no bolso. Cara, mas assim, uma coisa que é interessante é, tipo, você cruzar essas informações, saca? Tipo, tá falando aí, de todo mês é bom você guardar uma graninha na poupança e tudo. Então, se você cruza essa informação com a sazonalidade do mercado, você sabe quando o mercado vai estar em alta, quando o mercado vai estar em baixa, você sabe que aqueles meses você tem que poupar um pouquinho mais de grana, segurar um pouco ali nos gastos, né? E no próximo mês pode ser que entre uma grana que você pode aumentar aí sua poupança, né? Aumentar aí seu patrimônio. E isso é legal porque aos poucos você vai estabilizando, né? Ao longo dos anos aí você vai estabilizando. Uma parada que eu tô fazendo atualmente é tentar registrar o meu faturamento mensalmente, todo mês, fazer um balanço ali e falar, cara, esse mês entrou tanto. E aí, já tenho um ano que eu tô fazendo isso, mas eu quero fazendo isso ao longo dos anos, porque quando você tem vários gráficos aí, né, você consegue ter uma noção maior de prever as coisas, né? E falar, cara, olha, nos 3 últimos anos esse mês aqui foi baixo, nos 3 últimos anos esse mês foi alto, e você consegue ter uma projeção do que vai acontecer, né?
E construir aí sua estabilidade, né? Pelo menos é o que eu tô fazendo e até agora tem funcionado. Fora isso também você consegue, além de prever tudo que entra, você também consegue prever tudo que sai. Por exemplo, é verão, eu tô usando mais o ar-condicionado, então eu sei que nos meses tal e tal eu vou ter um gasto maior. Então eu sei que nesses meses eu vou ter que ter um retorno melhor. Né? Às vezes você olha lá o que entrou pra você. Você olha lá, nossa, esse mês entrou mais. Mas também você tem que olhar que, tipo assim, esse mês saiu mais também, né? Então é bacana que daí você tem essa média, né? Você consegue tirar a média mensal. Tipo, esse mês, apesar de ter entrado mais, eu tive gastos maiores porque eu tive que usar, sei lá, o ar-condicionado, um ventilador, sei lá, saca? Então, tipo, eu tive, no meu caso, aqui no sul, tive que usar um aquecedor, né? Então, tipo assim, a gente consegue prever, tipo assim, eu sei que no inverno aqui vai estar frio, eu vou ter que usar um aquecedor, vou ter que tomar banho na água quente e tudo mais. Então eu sei que o meu gasto com energia elétrica vai ser maior do que no verão, por exemplo. Saca? Então já sei que eu tenho que trabalhar mais. Isso é legal, essa dica aí, mas esse eu acho até mais fácil de controlar, sabe por quê? Normalmente no talão de água e de energia vem o gráfico dos meses que você consumiu mais, né? E dos meses que você consumiu menos. Aí, né, é questão de largar de preguiça, pegar esses talãozinhos chatos lá do correio e olhar e ver, cara, cadastrar esses dados aí pra você ver o mês que você consome mais energia, que mês que você consome menos. Se eu não me engano, na fatura da internet também vem isso, né? Pela sua franquia, né? O uso de dados da franquia. Isso eu já não sei porque na minha não vem. Na minha vem só o boleto pra pagar mesmo. Caramba! Não, na minha, mas tem, cara. Tem se você puxar lá no site, a página do cliente, assim, tem lá os meses que você excedeu a franquia, os meses que você usou menos. E aí você consegue ter essa previsão também, sabe? É bem legal. Dá pra fazer isso também até com conta de banco. Por exemplo, o que entrou? O Banco do Brasil, se eu não me engano, é um dos poucos que eu lembro que ele mostra um gráfico mesmo do mês que entrou mais, o mês que saiu mais. Essa organização é muito boa. E até uma coisa que a Gabi falou aí que foi em cheio, assim, essa questão de quando entra mais dinheiro. Cara, isso é um momento que a sua mente fala pra você que você tem mais dinheiro, sabe? Você vai, não, fechou um job de tanto, outro de tanto. Todos os... Eu tô rico, né? A síndrome do tô rico. Tipo assim, todos os meses que eu vi que entrou um saldo a mais no meu salário, eu vi que meu gasto foi maior do que o que eu ganhei. Teve meses que eu faturei, assim, tipo, os gastos altíssimos, e eu fui ver o meu gasto aquele mês superou o que eu ganhei. Eu falei, cara, como que eu consegui? Sabe? Pra onde foi esse dinheiro? Aí você começa a ver. Eu faço igual o Rafa também. Inclusive, vou até indicar o que eu uso, é o Organize. Se o pessoal aí estiver procurando a versão gratuita é muito boa, fazendo um merchanzinha, patrocina nós. Eu vou ser o do contra, eu uso Minhas Finanças, dá pra criar mais contas também, versão gratuita também é da hora. É a mesma coisa que Organize, só que dá pra ter mais contas registradas. Não, pera aí, a gente vai pedir patrocínio, tem que ser você não pode falar mal do outro não. Organize. Vou falar da concorrência, né? Maravilhoso o seu aplicativo, patrocina nós, e o outro qual que é, Gabi? Minhas Finanças. Minhas Finanças também, não te conheço, mas já te adoro, patrocina nós. Pera aí, vamos abrir a App Store aqui, vamos puxar os últimos apps aqui de organização financeira, vamos chamar a galera, quem quiser, patrocina nós o grito aí. Mas é foda isso, porque no Organize também tem a função de mais contas, só que é pago, né? Mas eu costumo até pagar porque justamente eu preciso também dessa função. Aí eu acabei logo pagando a vitalícia. Mas é muito bom isso porque justamente a gente vê para onde foi e onde entrou mais dinheiro. Nessa questão, por exemplo, se você olhar o ano inteiro, que o Rafa falou, eu acho isso super interessante, que a vida inteira eu nunca soube quanto que eu ganhei no ano, quanto que eu ganhei, sabe, os meses que eu ganhei mais, por que eu ganhei mais e com o que eu gastei. Eu sempre, fui no adivinha, né, tentando lembrar ali pra onde foi o dinheiro. Mas agora, assim, você tendo esse controle mais palpável do que você está fazendo, você consegue se policiar mais a respeito do que você está fazendo. Até as épocas do ano, por exemplo, você consegue saber qual época que você gasta mais, igual vocês falaram aí. Cara, isso é um lance que eu vejo muito o pessoal na gringa falando, né? Normalmente o pessoal chega o final do ano e eles fazem o balanço e falam, esse ano eu faturei tanto. Você vê muito o pessoal falando, fulano ganha tantos R$1.000 por ano. Eles contam por ano, né? $1.000, sei lá. Eles contam por ano. E a gente aqui tem mania de contar por mês, né? E
assim, faz super sentido quando você tem um salário fixo, né? Tá, você fala, todo mês vai entrar X valor. Mas quando você não tem esse valor certo todo mês, né? Pode ser um mês que vai ter ganhos muito altos e mês que vai entrar quase nada. Talvez seria interessante a gente começar a fazer essa média mesmo de quanto que eu ganhei no ano, né? Talvez, não sei, é algo que eu pensei que agora eu acho que eu vou começar a observar isso. Fazer mais, agora dá pra ir mantendo, né? Claro. E outra coisa também que eu acho que torna o freela mais estável que um fixo é que no freela a gente já tá no freela, então a gente já sabe que a gente tem esses altos e baixos. A gente já tá ciente que a gente vai ter altos e baixos. Só que enquanto no fixo, por mais que você, por exemplo, crie uma dívida no cheque especial, todos os meses você vai receber exatamente a mesma coisa. Já no freela, não. Tipo, fiz conta lá no cheque especial, vou ter que me ferrar para fazer. Beleza, se ferra, trabalha o triplo se preciso, mas tem uma forma de você conseguir arrumar mais grana, saca? Porque não é um salário certinho, fixo, que você vai receber só aquilo, sabe? Se você precisar de mais grana e você tiver empenho, você consegue trazer mais grana quando você precisa. Também tem isso. Por isso que eu acho que é até mais estável, sabe? Porque você consegue mais se você precisar. Agora, se você quiser mais trabalhando dentro de uma empresa, você vai ter que pedir um aumento pro teu chefe. É mais difícil. Isso é foda, né? E a probabilidade de você receber um não é bem maior do que você conseguir mais serviço como freela. Cara, mas isso é a conclusão que eu tiro desse papo é o seguinte, que no começo, a chance de você sofrer com essa instabilidade é alta, né? Mas depois que você começa a se organizar, começa a ter mais cuidado com o que você, com o que entra, com o que sai, isso te possibilita ter uma certa estabilidade. Porque, pensa comigo, você ficou lá sofrendo mês a mês, esse mês não entrou nada, o outro mês entrou muito. Se você começa a poupar, igual o Matheus falou, vai chegar um momento que você vai ter grana para se manter assim, metade do ano, se for preciso, né? Suponhamos, se for botar na balança, um mês sim, um mês não, um mês sim você consegue se manter, o outro mês você tira da poupança, dá pra você se manter também. E a partir daí, você começa a ter projeções e começa a pensar numa estratégia de conseguir mais, né? Você fala, cara, você tem mais condições de... Você tem uma base ali, que já é relativamente estável, e a partir daí é o que a Gabi falou. Você tem... eu tô me enrolando aqui. Mas você tem, como que se diz, possibilidade de ganhar mais no próximo mês. E se você trabalhar mais, se empenhar mais, você consegue ganhar cada vez mais. E isso é uma parada que, cara, só sendo freela, só sendo um profissional independente você consegue, né? Deu pra pegar. Acabei me enrolando um pouco, mas acho que deu pra pegar. Juntando um com o outro aí, Eu sim. volta no tema também do podcast, que hoje nós deu uma despairada nessa questão da organização financeira, mas foi bom que tem tudo a ver com o tema. Mas assim, sincronizando tudo, eu acho que se você tiver uma boa organização financeira e saber estabilizar isso, quando chegar essa época do Natal, que vai dar as baixas e vai ter pouco serviço, você vai tirar férias. Férias de um mês e meio, não tem tanto cliente, então é um período perfeito, porque você não vai parar seu serviço, você simplesmente já está um mercado um pouco em baixa, você vai estar com o seu emergencial ali de boa, pagando as contas, você vai descansar, vai tranquilizar, você não precisa parar o trabalho para tirar suas férias. Exato, e durma enquanto eles durmam. Pare enquanto eles parem, né? Durma enquanto eles dormem. Exato. Dorme enquanto eles dormem, tirem férias enquanto eles tiram férias. É tipo isso. Cara, então é isso. Acho que já deu pra pegar, passar a mensagem, a palavra adiante aí pro pessoal. E é isso. Tem algum recado final aí, Matheus, Gabi? Eu acho que foi tudo aqui. Saiu secou a mina. Um resumão de tudo que aconteceu aqui galera, por favor, façam um planejamento financeiro, estudem educação financeira, sabe? Se eduquem financeiramente, porque isso é muito importante se você é um freela, né? Como você é um freela, você consegue analisar essa sazonalidade, consegue perceber os momentos que tem alto e os momentos que tem baixo, você consegue controlar o teu orçamento, o que entra e o que sai, a probabilidade de você crescer e você ir além como freela é muito maior do que você ficar andando
correndo aleatoriamente ali, cego, sem entender nada que tá acontecendo, usando cheque especial e só cartão de crédito, sabe? Tipo, se eduquem, galera. Não sai por aí comprando coisas com um dinheiro que você ainda não recebeu, sabe? É quando você começa a dominar o mercado e não ser dominado por ele, né? Cara, então é isso. Se você ouviu esse podcast até aqui, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, o @gridosmentais, em tudo quanto é plataforma. A gente tá no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no iTunes, no Instagram. Segue a gente lá e beijo pra vocês. É nóis. Valeu!